Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí? Eu queria primeiramente agradecer aí ao Leandro e ao Jorge pelo convite, né? Eu sou o Grimaldo Oliveira, estou aqui na Bahia, eu trabalho com BI há mais de 15 anos e eles me convidaram para falar um pouquinho da área, né? E aquilo que é importante para que vocês saibam que estão adentrando nesse mercado. Eu escolhi um tema bastante interessante e que eu acho que é importante que vocês tenham em mente. Existe hoje no mercado muitas ferramentas que são excelentes para visualizar dados, são as chamadas ferramentas Data Discovery. Mas eu quero falar algumas coisas aqui para que você não caia nessa armadilha de usá-las por usá-las, ok? Então vamos criar um contexto aqui para a gente criar esse caminho. Muitas dessas ferramentas estão surgindo no mercado, elas são mais conhecidas como Self-Service BI, né? E ela está aí para tudo, para realizar todos aqueles desejos que você gostaria de fazer quando quer analisar dados, né? E muitos gestores têm grandes dificuldades nas organizações, principalmente por diversos problemas. Má qualidade dos dados, falta de integridade desses dados, a conversação e as bases de confiança para que você estabeleça. E o principal, saber exatamente o que medir e o que vai ser analisado dentro dessas bases. Então, o que eu considero para mim a ponta do iceberg quando surgiu essas ferramentas é que as dificuldades permanecem as mesmas. Que dificuldades são essas? Você tem que ser uma pessoa que for entrar na área de BI, você tem que entender muito de dado, saber selecionar o dado que você quer trabalhar, fazer um pré-processamento desse dado para ver se esse dado tem qualidade, se ele é necessário ser exibido daquela maneira, né? Transformar ele e principalmente fazer a organização desses dados. Por quê? Porque tudo isso vai compor a sua análise. Então não é simplesmente você logar em uma base de dados e exibir em uma ferramenta como essa. As principais ferramentas de mercado vocês devem ouvir falar, já conhecem. Power BI, Tableau, ClickSense. Existem diversas ferramentas nesse mercado, mas elas por si só não podem fazer esse milagre. Então a preocupação de analisar ainda permanece os mesmos, ou seja, você fazer aquele mergulho em poder identificar se aquele dado realmente é consistente para você levar para a sua empresa é de suma importância. Vamos dizer o seguinte, existe uma grande vantagem em você usar, realmente a parte da construção visual é perfeita, você usar essas ferramentas é ótimo, é prático, é fácil, né? O que era um problema antigamente. Mas hoje a gente não pode esquecer que com tantos dados distribuídos, a internet está aí cheia, existe um contexto muito importante que é saber governar esses dados. Eu trouxe aqui um livro que eu estou lendo, é do Fernando Amaral, né? Tá todo marcadinho assim, que é Big Data na visão gerencial. O Fernando é uma pessoa que eu conheci na internet, ele traz um contexto interessante que você deve começar a pensar sobre o uso dessas ferramentas, ou seja, usá-las é excelente, mas tem que se preocupar com dados, isso é primordial. Fernando fala aqui o seguinte, não é comum que fatos de negócio estejam em mais de um sistema. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui. O valor total de horas extras, a pessoa está querendo fazer uma análise sobre horas extras de folha de pagamento, né? No mês pode estar diferente no sistema de folha e na contabilidade, porque são sistemas que não se conversam, então pode haver essa incoerência. Então, na reunião onde você tem o gerente master, né, e o pessoal do financeiro, ele acha que a meta de redução de horas extras não foi atingida, pois o seu KPI, ou seja, a informação que ele tem só da base dele, ou seja, ele pode ter usado a ferramenta dessa e pode simplesmente ter plugado, né, capturou dados apenas do sistema financeiro. Já o gerente de RH está com um relatório em mãos, com dados oriundos do sistema de folha, o que garante a meta atingida. E aí, quem é que está com a razão, né? Então, esta dúvida é uma dúvida primordial de que você tem que tratar bem o dado, né? O cliente, ele fala aqui ainda, o cliente pode ter um endereço no sistema financeiro e outro no CRM, ou seja, incompatibilidade das bases, que acabou de vender um novo produto e atualizou o endereço. A cobrança da nova compra, então, vai para o endereço errado, ou seja, um outro exemplo que ele deu aqui. Então, perceba que a preocupação com dado é muito maior do que com as ferramentas. Falo isso porque a gente tem hoje no mercado uma inundação delas, vamos dizer assim, e as pessoas não estão mais se preocupando com isso. E no dia a dia, no meu dia a dia de trabalho, vira e mexe, eu tenho que corrigir esses problemas, mas aí o problema já está realmente em uma escala absurda. O que eu quero dizer a você é que você tem que se preparar. Existem hoje no mercado diversos cursos, diversas pessoas que estão trabalhando e dando mostrar isso, né? Tentando mostrar que o caminho não é simplesmente esse
de você plugar as ferramentas. Eu digo a você o seguinte, estude bastante o contexto do processo de BI, que o processo de BI não se encerra só com a apresentação. A apresentação é um dos contextos do processo de BI. O processo de BI é um processo muito longo, né? A questão de você fazer uma boa entrevista, um bom levantamento de dados é fundamental para que sua estrutura de BI tenha sucesso. Então não adianta nada você ter uma ferramenta, exibir o dado e não saber o que foi levantado. Então saber um bom levantamento, saber se aqueles dados levantados existem na base ou existem dentro do contexto do gestor. Então saber onde estão aqueles dados, trabalhar eles, aí sim, como eu vim dizendo aqui, selecionar esse dado, transformar esse dado, ou seja, ajustar esse dado de uma maneira que seja simples, fácil e que o gestor entenda. Então para isso você vai precisar trabalhar com ferramentas de ETL, e essas ferramentas no mercado hoje são as mais diversas, desde as pagas, que são caras, mas são eficientes, a gratuitas. Existem ferramentas hoje no mercado que são extremamente gratuitas e muito boas de se trabalhar. Então fazer um bom ETL desses dados, criticar os dados, gerar uma boa auditoria desses dados. O que é uma auditoria desses dados? Você se preocupar se o dado que está sendo carregado, que vai ser exibido no dashboard, em uma análise, é o que realmente tem que ser exibido. Então eu dei o exemplo aqui a respeito do desencontro de informações em folha. Então, por exemplo, você verificar se aquele dado realmente é coerente. Então fazer uma boa auditoria desses dados, informar na hora que você for fazer o BI, né, que a estrutura daquele dado não está legal, não está boa. Então você recusar, não ter medo disso. Não tenha medo de você dizer, essa base de dados não dá para eu fazer uma análise, essa base de dados não dá para montar um dashboard. Não tenha receio disso. O gestor vai lhe agradecer. Claro, você tem que explicar por que aquele dado não pode ir. Então, você se preocupar com isso é muito mais importante do que simplesmente pegar uma ferramenta, plugar numa base e exibir. Perceba que esse caminho é árduo, não é um caminho fácil. Se fosse fácil, todos nós estaríamos aí, né? É como um cientista de dados, ele tem um caminho árduo de entendimento de algoritmos, né, de uso de estatística, de modelos matemáticos, para que isso funcione. Ele simplesmente não vai da noite para o dia estabelecer um modelo, e esse modelo é um modelo funcional. Não é isso. Então perceba, que eu vim conversar com vocês hoje é que utilize essas ferramentas, mas perceba que existe um processo, um caminho muito longo, muito árduo, e que você tem que estar bem condizente, bem tranquilo de poder estar trabalhando com elas. Saiba que o mercado está ávido por essas pessoas, ou seja, você pode trabalhar em todas essas áreas, a área de entrevista, de levantamento de dados, a área de ETL, a área de construção desses dashboards. Existem mercados para todas essas pessoas, mas que você fique ciente de que isso tem um certo encaminhamento, não é uma coisa sequenciada, ou seja, você não vai construir um dashboard sem ter um bom dado, sem estar preparado, sem estabelecer uma boa governança de dados. Você tem muitos frameworks aí no mercado que trabalham com essa parte de governança do dado. Eu digo que é uma das coisas mais primordiais, com tantos dados, com a internet aí pulsante, trabalhando a seu favor, mostrando tudo que está aí disponível, né? Hoje a gente vive a era de dados abertos, e você poder pegar dados. Imagine você ter um ambiente de dados aberto riquíssimo, e que você também tem que criticar para botar junto à sua base de dados, fazer o relacionamento com a sua base de dados. Então dê um foco em dado, se preocupe com o dado. Ele sim vai garantir longevidade nas suas atividades na área de BI. Ele sim vai estabelecer um ciclo realmente importante, porque antes de você construir, você tem que pensar no pós-implantar. Uma vez construído, ótimo, excelente, você conseguiu. E o pós-implantado desse projeto, como é que ele vai se dar? Então a pós-implantação, com tantas bases se conversando, não é nada fácil. Então eu queria deixar esse recado aqui, né? Eu queria agradecer ao pessoal do evento, foi assim muito legal estar aqui hoje conversando com vocês, e fica aí um canal para que vocês possam procurar. Podem digitar aí Grimaldo Oliveira, vocês vão achar tudo que tem a dizer a respeito sobre mim. Tem muita coisa aí na internet, tem meus e-mails, né? Tem muita coisa rolando. Escrevi um livro específico sobre BI, e fico à disposição de vocês para o que vocês desejarem, ok? Um grande abraço para vocês.